Atenção, senhores secretários. Pessoal, vamos ocupar as cadeiras. Nova Odessa, interior de São Paulo. Era um evento para secretários e prefeitos da região. Estamos aguardando só mais um pouquinho para a gente iniciar. Começou ali, com ele, o empresário e radialista Edivaldo Brito. A denúncia que terminou na prisão de Milton Ribeiro. Uma grande salva de palmas, o ministro de Estado da Educação, Milton Ribeiro. Eu sempre achei o ministro um homem muito sério. A Polícia Federal prendeu essa semana, além do ex-ministro Milton Ribeiro, o pastor Gilmar Santos, presidente da Convenção Nacional de Igrejas e ministros da Assembleia de Deus no Brasil, e o pastor Arilton Moura. A polícia acredita que eles cobravam propina para organizar encontros com Milton Ribeiro, na época ainda no cargo, e direcionar verbas do Ministério da Educação. A operação Acesso Pago da Polícia Federal se baseou na denúncia que Edivaldo Brito fez às autoridades. Eu descobri que o ministro tinha um gabinete itinerante. Os técnicos do FNDE iam para um determinado município, organizavam um evento em parceria com os municípios. O FNDE é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, órgão que distribui recursos do Ministério da Educação para estados e municípios. Edivaldo conta que procurou o pastor Gilmar Santos para ver se seria possível levar o então ministro e o gabinete itinerante para sua região no interior de São Paulo. Depois dos encontros com os técnicos, costumava haver um culto evangélico, organizado pelos pastores Gilmar e Arilton. E o ministro pregava nesse culto. Acabei descobrindo o contato do Gilmar através da própria igreja dele. Liguei para ele, ele marcou para me atender em Brasília, em um hotel. Eu fui até lá. Segundo Edivaldo, o encontro no hotel aconteceu em maio do ano passado com os pastores Gilmar e Arilton. Eu vi que realmente tinha uma mesa lá que ele atendia, conversava, depois chamava o outro na mesa. Edivaldo diz que Arilton aprovou a ida do gabinete itinerante até Nova Odessa. Naquele momento, eu nem prestei muito. Eu estava falando com um pastor que ajudava as pessoas. Porque o que eu conheço é isso. O que eu conheço do cristão é se doar. Depois, segundo o empresário, os pastores pediram que ele e o prefeito do município fossem a Brasília. O objetivo? Gravar este vídeo com o então ministro. Quero cumprimentar a todos os cidadãos aí de Nova Odessa. Já atendemos nesse projeto de ir até as cidades, quase 500 cidades. Edivaldo afirma que, após esse encontro, houve um pedido de dinheiro feito pelo pastor Arilton. O próprio Arilton disse, olha, eu preciso que você faça uma doação, é para uma obra missionária. Eu falei, tudo bem, e quanto é essa doação? Ele falou, por volta de 100 mil reais é a doação. Não suspeitou que poderia ser um pedido de Não, propina? porque se ele me falasse assim, olha, se você não depositar, o ministro não vai. Essa palavra não foi dada. Edivaldo Brito nos deu estes comprovantes. Em 5 de agosto, um amigo transferiu 17 mil reais para Wesley Costa de Jesus, genro do pastor Gilmar, 20 mil reais para Luciano de Freitas Mussi, então gerente de projetos da Secretaria Executiva do MEC, e 30 mil reais para Helder Diego da Silva Bartolomeu, genro do pastor Arilton Moura. Dinheiro para atender, segundo Edivaldo Brito, o pedido de Arilton, que teria indicado as contas para as transferências. E eu passei para eles, olha, foi feito o depósito, aqui o comprovante da doação, não me levantou nenhuma suspeita. Quando é que você começou a suspeitar? Um telefonema de que carecia de passagens. Segundo o empresário, quem ligou para ele foi o pastor Arilton, exigindo a compra de passagens aéreas. E ele pressionando que ele queria passagem, que se não fosse a passagem ele não viria, que não teria o culto. E aí eu começo a descobrir um cara não cristão, um picareta. Por quê? As palavras ditas na pressão por uma passagem. Vá para tal lugar, faça... Palavras que eu não vou citar aqui para você. O senhor encarou como condição? Para mim virou uma condição. Edivaldo comprou passagens para os pastores Arilton e Gilmar e para mais 6 pessoas do grupo, entre eles Luciano e Helder, que receberam parte da doação. O total das passagens, quase 24 mil reais. Em agosto, o evento aconteceu com a presença do então ministro e dos pastores Arilton e Gilmar. Edivaldo Brito é o mestre de cerimônias. Ele afirma que nesse dia
o pastor Arilton fez outro pedido de dinheiro. Nós precisamos de uma oferta e você precisa me arrumar uma oferta de 10 mil reais. Eu falei, não. Nós já fizemos uma doação missionária. Pague do seu bolso, seu filho do demônio. No mês seguinte, em setembro, ele viajou a Brasília para fazer as denúncias ao então ministro. E aí ele falou, tive a informação sobre o pastor Arilton, e aí eu disse a ele o que aconteceu. Ele botou as duas mãos assim na cabeça e falou, isso é muito grave. Ele falou, é pior do que eu imaginei. Eu vou encaminhar isso para a CGU. Você aceita prestar depoimento? Eu falei, aceito. Edivaldo fez um primeiro depoimento à Controladoria Geral da União. E em março desse ano, o caso veio à tona. No dia 18, o jornal Estado de São Paulo publicou uma reportagem revelando que um grupo liderado por Arilton e Gilmar controlava a agenda do ministro e também investimentos públicos. No dia 24, o jornal Folha de São Paulo divulgou um áudio de Milton Ribeiro em que ele afirma que atendia a prefeitos amigos do pastor Gilmar, a pedido do presidente Jair Bolsonaro. A prioridade é atender, primeiro, os municípios que mais precisam. E segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do Gilmar. No mesmo dia, em uma live, o presidente Bolsonaro defendeu a permanência de Milton Ribeiro no MEC. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Em 25 de março, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o então ministro e as supostas irregularidades envolvendo os pastores. 3 dias depois, Ribeiro deixou o ministério. O empresário Edivaldo Brito foi então chamado a fazer um novo depoimento à Controladoria Geral da União. O Fantástico teve acesso a esse depoimento, que teve o mesmo teor da entrevista. Eu tenho a sensação que o picareta de tudo era o senhor Arilton. O pastor Arilton também participou deste gabinete itinerante na Bahia. Fica na história. Como que é o nome da cidade? Vai ficar nos anais da cidade Coração de Maria, aonde vieram 2 ministros de governo. Não vão ter sentados mais numa cadeira de um ministério e do Ministério da Educação nenhum corrupto. Em abril, na Comissão de Educação do Senado, prefeitos relataram pedidos de propina feitos pelo pastor Arilton Moura. O pagamento podia ser até em ouro. Como a sua região é região de mineração, você vai me trazer 1 quilo de ouro. Em 9 de junho, numa ligação à sua filha, o ex-ministro relatou um telefonema do presidente Jair Bolsonaro. Hoje o presidente me ligou, ele está com pressentimento novamente, que eles podem querer atingi-lo através de mim e acha que vão fazer uma busca e apreensão em casa. Naquele dia, Bolsonaro estava na Cúpula das Américas, nos Estados Unidos, junto com o ministro da Justiça, Anderson Torres, a quem a Polícia Federal é subordinada. No dia 22 de junho, quarta-feira passada, a Polícia Federal prendeu o ex-ministro, os pastores Arilton e Gilmar, e também Helder Diego da Silva Bartolomeu, genro de Arilton, e Luciano de Freitas Mussi, ex-gerente de projetos da Secretaria Executiva do MEC. Naquele dia, Arilton Moura ligou para a advogada. Eu preciso que você ligue para minha esposa, acalme minha esposa, porque se der qualquer problema com minha menininha, eu vou destruir todo mundo. A Polícia Federal apresentou como indício de envolvimento do ex-ministro o recebimento de dinheiro pela transação de um carro. A mulher de Milton Ribeiro vendeu um veículo para a filha do pastor Arilton Moura. O valor recebido, R$50 mil. Um dia depois da prisão, todos foram soltos e agora respondem em liberdade. Não foi corrupção da forma que está acostumada a ver em governos anteriores. Foi de história de fazer tráfico de influência. O elemento que tira é comum. Na sexta, o juiz do caso decidiu enviar o processo ao Supremo Tribunal Federal por entender que há indícios de interferência do presidente Bolsonaro. Segundo a defesa de Gilmar Santos, o pastor falou
que não tem memória de ter sido apresentado a Edivaldo Brito e que não sabia que o empresário tinha pagado as passagens aéreas. Sobre os R$17 mil transferidos ao genro Wesley, o pastor afirmou que a quantia foi destinada à produção de Bíblias, que são distribuídas gratuitamente. A defesa do pastor Arilton informou que vai se manifestar apenas nos autos. Não conseguimos falar com o Elder Diego da Silva Bartolomeu. O advogado de Luciano Mussi disse que seu cliente nunca recebeu nenhuma espécie de benefício ou vantagem para interferir ou favorecer terceiros no Ministério da Educação. A defesa de Milton Ribeiro falou que o ex-ministro não cometeu qualquer ilicitude, que nem ele, nem ninguém tinha e tem poder para favorecer pessoas, cidades ou estados, porque há todo um procedimento formal que regula o andamento e a avaliação dos benefícios pretendidos. Os advogados dele disseram ainda que vão juntar no inquérito todos os documentos evidenciando a lisura da venda do carro. Hoje, qual que é a sua opinião sobre o ministro nesse caso? Não tinha que ter compra de carro, eu acho que não tinha que ter mais relacionamento depois que houve tudo aquilo lá e depois da minha denúncia. Depois da denúncia, em setembro, houve ainda ao menos 3 encontros entre Milton Ribeiro e o pastor Arilton Moura, registrados na agenda oficial do ministro. Você para analisar e você fala, pô, fui usado, nós fomos usados.